Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço, boa noite para todo mundo. Aqui estamos nós com mais um City Esporte, programa que você acompanha conosco aqui toda terça, 7 da noite, sempre uma entrevista inédita, um convidado para lá de especial, gente boa do esporte da região, que fala conosco, conta a sua história, fala da sua experiência, seu momento, e a gente tem muito prazer em receber grandes nomes do esporte aqui na City TV. Eu lembro sempre, canal City TV, canal 525 da Claro, e você também nos acompanha no YouTube, City TV Brasil. Tem que colocar o Brasil, porque tem a City TV americana também, tá? E tem o nosso aplicativo, que você pode baixar também no seu celular. Toda terça, 7 da noite, o programa. Depois você já está acostumado, tem as nossas reprises, as reapresentações ao longo de toda a nossa programação. Eu ouso dizer que hoje é o último programa aqui nesse estúdio antigo, hein? Porque já está tudo pronto praticamente no nosso grande novo local de trabalho, no estúdio, lá no centro, no centro tecnológico, às margens da rodovia Presidente Dutra. Vocês vão ver quando a gente começar com a nossa programação lá, que espetáculo. E hoje o assunto é basquete. São José dos Campos, gente, a gente fala de São José, e você que nos acompanha mais no Vale do Paraíba, São José dos Campos adora o basquete, mas desde os anos 50, desde Josildo, desde Pedro Ives, desde Edivar, o maior esportista da história de São José dos Campos, passando pelo grande time bicampeão paulista, campeão brasileiro, aquele time que ninguém esquece, Carioquinha, Zé Geraldo, Marcelo Vido, o Biratã, e Nilo, time bom demais, né? Campeoníssimo paulista, campeão brasileiro. Depois veio o time que voltou a botar São José no mapa a partir de 2009, campeão paulista de novo, com Regis Marrelli de técnico e com Cris Amédio de assistente, sempre trabalhando com a garotada e tal. E aí, títulos vieram, o último título paulista em 2015 contra o Mogi. E eu estou aqui recebendo exatamente Cristiano Amédio, Cris Amédio, que faz parte dessa história do basquete joseense, e ele está aqui conosco para conversar, para falar desse seu trabalho, relatar como é que está esse basquete joseense da história, projetos e tudo mais, o que é sempre importante, porque o torcedor adora. Cris Amédio, é um prazer recebê-lo aqui na City TV, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo bem, Carmo? Prazer estar aqui. Você é de Jacareí? De Jacareí. Nascido em Jacareí. Começou a jogar basquete lá ou não? Comecei a jogar em Jacareí. No Trianon? No Trianon. Tive a oportunidade de jogar, inclusive, com o Bira. Que foi beleza, um grande hein? jogador aqui também de São José, né? Mas o rei joguei com ele, dos ganchos. Dos ganchos, coisa linda. Isso. Ele entrou no Hall da Fama lá dos Estados Unidos, entrou? Estados Unidos. Puxa vida, hein? Era um craque, né? Que jogador espetáculo. Pegou o fim da carreira dele ali? Como é que é? Não, mais vídeo mesmo. Eu não cheguei a vê-lo jogando, não. Ele já estava mais velho. Você é de que ano? Você é nascido em que ano? Sou de 80, 1980. Porque eu lembro, quando eu mudei para cá, a final do Campeonato Paulista foi Trianon e Palmeiras. E os jogos foram lá no Taquaral, em Campinas. O Biratã jogava. Não sei se o Biratã nessa época estava no Palmeiras ou estava no Trianon. Estava no Trianon, eu acho. E o Palmeiras ganhou em melhor de 3 jogos. O Palmeiras tinha um argentino, camisa 8, chamado Romano, que jogava demais e tal. O Trianon teve grandes momentos em Jacareí do basquete, né? Teve, muito bom lá. O Trianon estava sempre lotado também. Era uma cidade que abraçava muito o basquete, igual São José dos Campos. Você jogou no time principal do Trianon? Joguei, mas a gente ainda jogava a segunda divisão. Segunda divisão. Não chegou a ser a primeira divisão, não. E você veio para São José de que maneira? Quando é que foi? Como é que foi? Eu vim em 2000 para cá, ainda trabalhando com as escolinhas e com as categorias de base, os mais novinhos, né? E junto com o Marcos Lima e com o Jaú, né? A gente veio nós 3 para cá. A gente trabalhava junto em Jacareí, nas categorias de base, e aí fomos contratados aqui para São José. Foi o período que São José estava meio parado com o basquete. Estava meio parado. São José tem essa... Eu costumo dizer, desculpe interromper, porque para mim o maior clássico do basquete brasileiro ainda é São José e Franca. Né? Lembro lá, mas Franca nunca parou, como diz o Dalvi Rosa Moreira, né? Os irmãos Metralha lá, Totólio, Rubens, Robertão, Fran Sérgio, aquela rapaziada não deixa cair. E aqui, o timaço acaba. O timaço acaba. Vem mais um timaço, acaba. Agora está numa sequência aí. Então você pegou a época de vacas magras. Vamos reestruturando o basquete? Reestruturando, né? Uma situação que a gente estava ainda voltando a trabalhar com as categorias menores, formando categorias para jogar o Campeonato Paulista, então foi uma reestruturação nessa época. E aí você ficou com o time que aí foi campeão paulista da 2 para voltar na primeira divisão, 2006, 2007, foi isso? O time do Edivar Júnior? Como é que você estava nesse time? Não, eu estava nas categorias de base. Categoria de claro, base. Ia lá sempre assistir, acompanhar, ver os treinamentos,
mas a gente estava na categoria de base e ajudando só no E adulto. quando é que você foi para o principal? O principal, em 2009, eu estava participando junto com o Jaú e o Regis, né? Mas assim, só treinos também. E depois, a partir de 2012, 13, que eu comecei a estar mais efetivo mesmo no adulto. Aí você ficou como auxiliar técnico primeiro do Regis. Primeiro do Zanon. Zanon, Luiz Zanon. Zanon. O Edivar E veio depois, rapidamente. mas o Edivar eu não cheguei nem a trabalhar Ah, com é? ele. O Marcos Lima assumiu um pouquinho, um É. período curto. Foi curto. Eu fiquei com o Marcos Lima e depois, em seguida, em 2015, eu já assumi. Ah, tá. Então, quando o Regis, o São José foi campeão em 2009 e 2012. Aí você estava no 12 também? Não. Você estava na base. Sempre foi com o Jaú, né? E O eu Jaú, participava assistente principal ajudando do isso. Regis Marrelli. Isso. Aí você assumiu naquele de 2013, 14, Não, em 2015 que eu 2015. assumi. Você assumiu e já foi E campeão já fui paulista? campeão. Já E foi? já fomos campeão paulista. Fizemos um campeonato paulista muito bom, né? Deu tudo certo. E a gente já assumiu sendo campeão paulista. Nós vamos mostrar a imagem, falar desse jogo no segundo bloco aqui, dessa grande final. Queria falar de categoria de base, o Cris, que é fundamental em qualquer esporte, aí, quando você tem uma possibilidade de ter esse trabalho para trazer os atletas, né, qualquer modalidade, para o time principal. E isso o basquete josense tem conseguido. Vocês foram campeões paulistas no ano passado? Contra o Corinthians. Sub-20, você Sub-20? fala? Sim. E do 22 foi campeão da Liga de Desenvolvimento, foi uns 3, 4 anos, não foi? Na verdade, nós fizemos 3 finais da Liga de Desenvolvimento, 3 mas finais? nós não fomos campeões. Não chegou a ser campeão? Não, não fomos campeões. É. Fizemos 3 campeonatos muito bons, né, até com uma estrutura menor que outras equipes aí Sim. que investem para isso, né, para serem campeões disso. E a gente conseguiu aí três finais inéditas, né? Nunca tinha. Foi 22, 23, 24? Foi seguido ou não? Aí Data- você não estava, né? Foi, Você já não estava foi no principal, seguido, não foi seguido, não foi né? seguido, É. Teve alguns momentos aí, mas não foi seguido, não. Você fala assim, por exemplo, de times que investem para ganhar. Na base, se bem que 22 já está no profissional praticamente, né? O 20. É importante ganhar ou é importante revelar? Não, acho que o importante é revelar. É você no programa, por exemplo, Atleta Cidadão, né? Importante, além da gente revelar jogadores, atletas, a gente está formando também o cidadão, né? Acho que isso a gente nunca vai deixar de fazer. Nossas equipes são sempre muito bem estruturadas, até nas questões psicológicas, nutricional. Então, tem todo esse apoio aí, porque nós estamos realmente formando atletas e cidadão, né? Então, acho que isso é importante para a criançada, Fundamental, né? Exatamente. Nas categorias de base que vem do atleta cidadão, praticamente todo mundo aqui de São José, da região, vem gente de fora, como é que é? Não, as categorias de base são formadas Pessoal daqui, praticamente molecada 100% daqui com a mesmo. molecada daqui, né? Da região, às vezes um ou outro da região, né? E a partir do 18 e 20 que a gente, às vezes, tem um ou dois, ou alguns atletas de fora, né? Que daí já pode. Você teve jogador que foi... Bom, no seu tempo, eu lembro muito do Jimmy, que foi daqui da base, jogou no profissional, depois ele foi até para a seleção brasileira. Sim. Né? Depois teve lá em São Paulo, foi jogar no Franca também. E jogador que foi para o basquete americano para estudar alguma coisa, tem isso também? Jogador que vai para a universidade Tem. daqui? Nós tivemos alguns jogadores que saíram daqui novos até, foram para jogar no basquete americano, college, high school, né? Alguns jogadores. E até alguns voltaram, como o Gregatti, o Léo Colimério, que acabou ficando por lá, né? Ele foi para lá e acabou ficando por lá, o Gregatti acabou voltando. Agora tem alguns jogadores que estão indo de novo, né? O basquete americano voltou de novo a investir no Estava parado? no campeonato. Não podia antes pagar, investir das universidades. nas universidades, né? E agora eles estão com esse gancho que eles podem fazer esse trabalho pagando atletas, e hoje está muito forte isso. E estamos perdendo bastante jogador brasileiro para as universidades. É o caminho, né, molecada? Aproveitar bem isso aí. Estando lá, quem gosta de basquete, joga, tem potencial, né? Além de estudar, de conseguir bolsa, às vezes vai... Valores bons hoje que estão pagando lá também, né? Então, tudo mexe com a criançada, com a garotada. Né? Ô, Cris, falando em valores, vamos lá. O basquete é caro, né? É um esporte caro. Por exemplo, eu lembro, vou falar mais ou menos o que eu sei, daquele baita time lá, campeão, quando tinha o Fúvio, o Murilo, o André Laus, o Jefferson Williams. Bom, vocês tiveram aí alguns times aí de ponta, realmente. Time que foi vice-campeão brasileiro do NBB em 2012. Eu me lembro depois que o Murilo foi embora, eu fiquei sabendo assim, ano passando, não sei se que o salário gerava em torno de 40, 50 mil, ele foi para o Bauru para ganhar quase o dobro.
O pessoal, o Bauru, Franca, Bauru agora parece que está oscilando e tal. Tem um patrocínio muito maior, assim. O basquete gira nesse torno mesmo para os grandes jogadores, já está mais ainda esses valores? Hoje já está bem mais Bem valorizado, mais né? valorizado. Hoje Tem tá. jogador que já ganha 200 mil por mês, por exemplo, dos grandes nomes aí do. Hoje eu acho que está chegando nisso, Tá chegando? esse investimento de Mogi aí, O provavelmente chegou Mogi, nessa faixa aí, né? Tem alguns jogadores que já ganham isso. O Franca sempre foi muito forte a né? partir do SESI, né? Eu acho que o SESI faz um investimento muito bom no esporte, tanto vôlei, Vôlei, basquete, basquete. e o basquete hoje está em Franca, então acho que eles têm um investimento muito bom lá, ainda ajudados pelo Magalu, que é uma grande empresa também, Que não então deixou são cair a peteca o ano que não tinha ninguém, foi a Magazine Luiza que pegou lá, que né? pegou, que É, voltou de novo o voltou basquete, ainda mais, um pouquinho mais humilde, mas ainda humilde. conseguiu montar, né? Para não cair a peteca, como você disse, É. e depois continuaram com o SESI aí e voltaram a montar times muito fortes, né? Muito competitivos. E você, logicamente, não é a sua área financeira do clube, esse negócio todo, é um outro trabalho, mas você acompanha, quer dizer, o investimento de Josense é menor, né? Ele caiu muito, né? De uns anos para cá, né? O investimento caiu, a Caiu, gente sempre procura ter menos jogadores para poder também oportunizar a nossa base, uma né? base. E aí a gente tem investimento menores que essas equipes, com certeza, né? Franca, Flamengo, hoje Mogi e Minas, são equipes que estão com um investimento bem maior. Esses são os maiores investimentos do basquete brasileiro hoje, tá neles aí? Hoje são nesses 4. E aí, Cris, eu vejo assim também, né, no basquete, São José dos Campos. Eu vou falar aqui porque eu vivi, conheci. Então, quando, não vou falar nome de políticos, que também é em época eleitoral e o pessoal não gosta muito. Bom, tinha um político, um prefeito que adorava basquete, então ele colocava, tirava dinheiro do gabinete dele, dinheiro oficial, gente, limpo, nada de, não tinha falcatrua, não, nada de, era permitido. Bom, tirava e gostava do basquete. Aí sai a gestão PSDB, entra a gestão PT, que o prefeito não gostava do basquete. Não tinha uma admiração, não achava assim tão interessante, cortou, sei porque estive reunido com ele. E, não vou cortar gasto do basquete, porque não tem o quê. Não sei, e aí o time tem uma queda, e aí depende de novo, sai esse prefeito, sai esse partido, entra o outro, aí volta a ter. Essa oscilação arrebenta com vocês, né? Até porque, assim, hoje, por a gente ser prefeitura, né? É, O basquete depender única e exclusivamente da prefeitura. Hoje, claro, temos alguns patrocinadores, alguns investidores que estão junto com a gente, mas ainda falta, né? Eu acho que a gente fica muito. O valor maior acaba sendo da prefeitura, e aí vai ter essa oscilação, né? Vão ter prefeitos que vão gostar, vão ter prefeitos que não, vão querer investir mais em outra área, na saúde, na tem educação. outra E aí ideologia de acaba que o trabalho. basquete acaba oscilando, às vezes valores altos, às vezes valores menores, mas o mais importante é que a gente consiga investidores que consigam se manter no basquete para que a gente possa sempre ter a equipe competitiva, né? Acho que isso é o mais importante. É isso que eu vejo e é um problema que eu acompanho aqui desde há muito tempo, essa oscilação, né, do basquete, que depende do poder público, e quando o poder público gosta da modalidade, vai e investe mais. Quando não gosta, investe menos. Eu lembro de São Caetano, né? São Caetano teve uma época lá que o prefeito... o São Caetano era o rei, era basquete, futsal, vôlei, tinha tudo lá, né? O prefeito adorava, né? E tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro, não tirava dinheiro da educação, não tirava dinheiro da saúde, não tirava dinheiro das escolas, né? Então, aí dá, porque se você faz, daí tem um investimento, tem muita gente que é contra. Nós que somos do esporte gostamos de ter, né, Cris? Tem que ter, né? Uma participação maior. E a garotada, acho que a gente colocou a foto já, o Valtinho, dos dois times que eu te mandei aí, que a gente tem a foto da molecada, né? Campeão paulista, tá. Para esse ano, você falou da renovação, que eu acho fundamental. Para esse ano, vocês fizeram um time meio a meio, você puxou uma molecada boa. Nós optamos em jogar o Campeonato Paulista dessa forma, né? Com 5 jogadores adultos e os garotos do Sub-20, né? Que, na verdade, alguns com 19 ainda. Então, é um time bem jovem, né? E a gente oportunizar para a gente ver o que realmente a gente precisa trazer para o NBB, né? Eu acho que isso é importante, do que a gente já trazer 10 adultos e depois a gente não conseguir ver quais meninos que poderiam estar na equipe, né?
Então, acho que a gente oportunizando no Paulista, a gente vai saber quem tem condições e consegue se fixar mais na equipe adulta e quem não tem. Acho que isso é importante até para eles também, uma oportunidade. Não Né? é todo mundo que vai, né, Sim. frutificar. Isso é comum em qualquer esporte, né? Você, moleque vai, chega uma hora, vê que não rendeu mesmo, vai ter que buscar ou vai ficar sendo um jogador, atuando aí, né, por aí, de menor nível, ou vai buscar uma outra situação. A molecada que você puxou aí, quantos que você está usando no profissional agora, no principal? Hoje estão jogando 6 a 7 atletas do Sub-20. É um Estão time subindo inteiro no que está sendo profissional. todo. E eles jogam ainda no Sub-20? Sim, jogam no Sub-20. Inclusive, estão numa maratona aí gigantesca, nós jogos quase todos os dias. Né? Nós estamos gravando hoje, que é segunda-feira, 17 de agosto. O programa vai ao ar amanhã, dia 18. Então, ontem vocês jogaram contra o Osasco e vocês sapecaram 69 pontos em cima do Osasco, né? 114, 65, acho que foi 45. 45. Como dizia o Guerrinha, uma vez que o Bauru veio jogar com o São José aqui e fez 7 pontos, placar de mirim, né? Então, o Osasco fez placar de mirim contra vocês. E vocês judiaram. Talvez a maior vitória em termos de diferença de pontos. A gente conversava com o Léo Lenz aqui, assessor de imprensa do basquete. A gente está descobrindo, mas não tem não, viu, Léo? É a maior diferença mesmo na história aí. E você usou bem a molecada no jogo ontem e hoje ele já, segunda-feira, com o jogo já de volta. Então, eles estão nessa maratona aí. Ontem revezamos bastante o grupo, né? Até para poder todo mundo, ao mesmo tempo que jogar, descansar, que nós temos um jogo importante quarta-feira em Bauru. E hoje eles jogam já o Sub-20 de novo, então a molecada não tem folga. A gente fala, né? O juvenil tem que jogar mesmo e desenvolver. Eu jogava futebol, né, o Cris? Jogava, né? Era sábado de manhã, sábado da tarde, domingo. Não quer ficar cansado, não, rapaz. Com 18, 20 anos a gente não cansa. Você não era assim, né? Consegue desenvolver. Dá para jogar bem, né? Dá. Em alto. Conta uma história. A gente conversava fora do ar nesse jogo contra o Osasco, essa goleada, né? Esse placar extraordinário. Você treinou a molecada sábado ali e, de repente, você achou que eles estavam relaxando. Você chegou e deu a dura. Tem hora que tem que chegar junto, né? Eles acham que o basquete é só brincar, jogar, se divertir, mas tem hora que precisa chegar duro com eles. E num dia antes do jogo de Osasco, a gente deu um pega neles lá e aí entraram firme no jogo. Você tirou eles do treino? Vai pro vestiário, troca de roupa e vai embora. Começaram a brincar lá, né? Os adultos fazendo as coisas sérias e a molecada querendo brincar, mas não dá certo, né? Nós temos que trabalhar sério ali, precisamos que eles desenvolvam da melhor forma. No jogo forma. eles renderam. No último período. No último período eles entraram com bastante vontade ali, né? Talvez da bronca, talvez deles mesmo, mas foram firmes ali e acabaram aumentando muito o placar no último quarto. Nossa, deu 38 pontos? 37 a 9, né? O último quarto. 37 é placar de NBA hoje, né? Para fazer num período só. Você joga quarta-feira em Bauru, né? Contra o Bauru, onde, nossa, grandes jogos. Antes era no ginásio do Luso. Você chegou a jogar contra o Bauru, o ginásio do Luso lá, aquele ginásio menorzinho, apertado lá? Na base, sim, no adulto, não. Uma vez o Fúvio discutiu com o torcedor na frente, era pertinho, a gente estava narrando o jogo ali, Alberto Simões, eu, o Dalvi. O Fúvio discutiu com a torcida, o juiz expulsou. Ficou na beiradinha da quadra ali. Fica muito perto. Muito pertinho. Depois mudou para o ginásio do panela de pressão, né? Que é aquele ginásio. Hoje é no panela de pressão. Panela de pressão. O São José ganha muito lá. O São José tem um histórico extraordinário contra o Bauru Basquete. Tem histórias muito... Paulo Jaú está ainda lá? Paulo Jaú continua lá. Virou dono do Bauru também, seu amigo, hein? Ele está mandando lá em Bauru. Está mandando. Quantos anos? Quase 10 anos já comandando o Bauru, com muitas renovações também e tal. Aí, Cris, fale-me uma coisa, dos americanos que vêm para o Brasil. Você tem o Dexter lá no Franca, 42 anos de idade? É Dexter? Não, o David Jackson. David Jackson. 40, e jogando uma enormidade. Não sei se ele foi embora, Franca fez continuou lá, ficou e tal. Vocês trouxeram 2 americanos que não estão ainda com visto de trabalho, né? É vantagem, eles gostam de jogar no Brasil? Eles gostam de jogar e, assim, o mercado americano é muito... Apesar de ter muito campeonato e ter muito oportunidades, né? Mas é um mercado que tem muitos jogadores, então eles tentam... A gente chama abrir mercado, né?
na América do Sul, na Europa. Então, são jogadores que vêm para cá com bastante vontade para realmente abrir esse mercado, né? Às vezes vêm até com valores menores do que eles acham que eles podem, mas sabendo que eles vão se destacar e depois conseguir fazer valores que eles buscam aqui no Brasil, na Europa, onde for. Normalmente são jogadores mais jovens ou já mais rodados do basquete americano que não conseguiu ter uma projeção maior? São jogadores assim, alguns clubes, né, com menos investimento buscam jogadores mais novos, muitas vezes saindo de universidade, saindo desse basquete mais novo, e alguns clubes já pegam jogadores mais credenciados, né? O ano passado, por exemplo, o Minas pegou um jogador que já tinha passagem por NBA, então são jogadores que já estão um pouco mais velhos, mas que perderam um pouco de mercado na Europa e nos Estados Unidos, acabam vindo com valores menores para o Brasil. Dos que eu vi aí, eu lembro demais do André Laus, né? O Alberto Simões, nosso mestre, chamava o Homem de Gelo, né? Ele era do Alasca, né? Ele É verdade que é da região lá. Mas como jogava bola, não, rapaz? Brincadeira, não? Baixinho, não dava nada para ele, né? Mas o jogador muito. Teve aquele bom. jogo contra a Brasília, que foi com portões fechados, que a torcida tinha arrumado uma confusão aí, daí NBB puniu o São José, jogo decisivo contra o Brasília. A torcida ficou lá fora, na Lineu de Moura, na Avenida Travessa César Leite. Acabou o jogo, ele saiu correndo lá para fora, lá, São José ganhou, foi para comemorar com a torcida, né? E outros alguns que não renderam tanto. Eu lembro também daquele, era dominicano? Mini Quesada. Nossa, mas o que é aquilo? Vocês estavam jogando uma partida aí do NBB, e vocês jogariam depois, acho que era contra o basquete cearense ou era contra o Joinville, que era treinado pelo Alberto Bial. Que o Bial foi do Joinville, depois ele foi para o basquete cearense. Então, acho que já era o basquete cearense. Aí ele estava lá, na tribuna, né, vendo o jogo. E aí, no intervalo, deixa eu entrevistar o técnico aqui. Bial, tudo bem, prazer, gente boa demais, né, para conversar e tal. Aí ele falou assim, onde é que vocês arrumaram esse armador? Ele falou, como é que aparece um... Ele não conhecia o Quesada. Como é que vocês arrumaram o negócio? Que espetáculo de jogo. Ele falando. Como é que eu vou marcar esse rapaz aqui? Não, um grande jogador, né? Que veio para o Brasil aí, que era desconhecido até o momento, né? Mas que aqui no São José fez uma campanha excelente, com jogos até de 50 pontos. 50 pontos contra o Brasília. Contra o Brasília lá em Brasília, Nossa, né? Num playoff. Playoff. Então, um jogador muito bom. Que coisa, né? Quando tem um time assim, desse porte aí, né? Era legal, o pessoal que acompanha o basquete, sabe? Sai Murilo Beca, vai embora pro Bauru, não tem problema. Vem o Caio Torres, que tinha sido o MVP e tinha arrumado uma briga com a torcida do São José. Aí eu falei, vai dar certo? O importante, ele chegou aqui, vestiu a camisa, né? Isso acontece, né? Às vezes a gente briga muito com outro jogador, com outro time, e no próximo você está defendendo o seu time, sua exatamente. camisa, naquela hora. É só não ser ignorante, né? Discutir, Exatamente. fazer as coisas e tal. Muito legal a gente ver. Você sabe que tem números assim, quer dizer, por exemplo, acho que não foi batido ainda o número do Marcelinho Machado, 65 pontos, contra o São José, lá no ginásio. Não foi do Flamengo, foi no ginásio Maracanãzinho, né? Lá. E eu acho bacana, porque o São José entrou para a história, e não entrou por via torta, não. Porque aquele dia foi um sábado à noite, até, acho que foi isso. Pelo amor de Deus, Marcelinho, se ele fosse para o banheiro e de lá do banheiro ele jogasse a bola, caía. Né? Então, acho bacana, são números interessantes, ficaram registrados. São José inserido nesse contexto, aliás, São José e Flamengo, né? Deu sempre jogos muito bons. Nossa, né? Cada pega bom, né? Cada jogo, lá no ginásio da Tijuca, aqui, São José ganhou, perdeu mais do que ganhou, mas ganhou, e no ano que foi para disputar a final também, passou pelo Flamengo e tal. O Cris, nesse Campeonato Paulista, agora vocês fizeram até agora 4 jogos, 3 derrotas, 1 vitória, pega Bauru, depois tem Franca, tem Corinthians, tem o Pinheiros. São 7 jogos apenas, né? 7 jogos. Nessa primeira fase. Como se classifica todo mundo? Você trabalha com mais tranquilidade e fala, não, mas eu não posso ficar em oitavo. Não vai ficar, tem o Osasco, que é o café com leite do grupo. Né? Como o Pinheiros está mal, como o Bauru está mal, com essa vitória que vocês tiveram, já projeta uma subida? Na verdade, assim, a gente sabia que os 3 primeiros jogos eram jogos bem difíceis, né? Até porque a gente ainda não está com a equipe completa, que a gente gostaria de estar. E agora pega um Bauru lá também, brigando por posição. Acho que é um confronto direto esse jogo lá, um jogo bem difícil. E depois Franca e Pinheiros, né? Se a gente conseguir ganhar os 3 jogos, a gente projeta aí ficar em 5º lugar e faria um playoff, provavelmente com o 4º, que deve ser paulistano.
Então acho que seria um playoff melhor assim para se jogar, até mais igual. por ser dois times jovens, Se né? tiver com os dois americanos já regularizados, né? E agora, se a gente for para baixo, aí acaba pegando equipes mais fortes, que já estão mais prontas, vamos dizer assim, né? Que seria a equipe de Mogi, de Franca, e até o próprio Corinthians, que manteve a base, que continua uma equipe muito forte, com o Elinho, o Vitão. Eu vi o jogo deles equipe... contra o Pinheiros lá no Vila Boim. Nossa, teve uma hora que estava 30 pontos para o Corinthians na frente lá. Estão jogando bem, perderam de 2 pontos agora só para o Franca, né? Franca esse final de semana, então é uma equipe bem credenciada aí também. Então a gente tenta aí, né, ficar em quinto para fugir dessas equipes no playoff, mas também se classificar um pouco mais embaixo, nós temos que jogar de igual para igual, com a equipe completa, acho que a gente consegue fazer bons jogos, sim. Agora, mesmo com menos investimento, né, Cris? São José foi semifinalista o ano passado e finalista em 2024. Do que veio da onde vieram esses resultados? Do conjunto, de repente surgiu, deu tudo certo? Como é que você atribui isso? Eu acho que é muito encaixe, né? Eu acho que a gente conseguiu nos 2 anos aí, já está com a equipe mais pronta no começo do campeonato. É o que o Corinthians hoje tem, né? De manter uma base e conseguir estar com a equipe mais pronta, porque algumas equipes começam realmente o Paulista com os jovens. O Paulista, né? É uma pré-temporada para vocês? Seria uma pré-temporada. Pensando claro que no NBB. Lógico que você leva, todo mundo quer ganhar e tal. Mas, mas é uma pré-temporada pensando no NBB, até porque acaba que a temporada é muito... como é que eu posso falar? Uma encavala na outra, né? O Paulista e NBB Vocês encavalam. ficam 2, 3 meses sem jogar, de repente junta tudo. Acaba o Paulista, começa e o pega NBB. ano de um, ano do outro, né? Então é de junho a junho. Então é uma temporada bem complicada. E aí acaba que os jogadores que estão de férias, que você contrata, demoram um pouco mais para chegar e começa o Paulista com a equipe mais jovem aí, né? Eu falei na abertura aqui da paixão que a torcida josense tem pelo basquete. Você sente isso aí? Você vê esse nível do torcedor josense gostar do basquete? Uma torcida apaixonada. A gente vê sempre ginásios cheios, né? Principalmente nas épocas decisivas. E até é uma torcida que entende um pouco de basquete, e cobra, né? E cobra, né? Eu acho que isso faz parte da maneira educada, respeitosa, mas é uma torcida bem apaixonada, sim. Gosto. A gente vê, eu comentei isso aí lá de trás, realmente o pessoal tem basquete em São José, tem torcida, e se tem time forte aí, meu amigo, aí pode contar realmente com a torcida. Por isso que é importante ter os investidores, né? A prefeitura não pode ficar bancando tudo sozinho, trazer aí, como aconteceu, né, naquele período, começo dos anos 2010, 11, 12, depois teve aquela parada e aí a gente teve uma queda. Mas o basquete realmente, ele chama atenção, é muito legal em São José. Gente, estou conversando aqui com o Cris Amed, técnico do basquete de São José dos Campos. O time josense está disputando o Campeonato Paulista, logo vai aí para o NBB também. Ele está aí comandando o time, campeão de 2015. Quero conversar com ele sobre essa conquista maravilhosa. Foi o último título paulista que o São José teve. Depois teve um campeonato brasileiro, aí era o Sebastião Figueiredo o técnico, mas era uma segunda divisão, né, que fez o time voltar para o NBB. Mas essa conquista de 2015, ela foi sensacional e teve a participação direta do nosso entrevistado Cris Amed hoje. Fique ligado, a gente volta já com o nosso City Esporte desta terça-feira. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão.
E nós estamos de volta aqui com o City Esporte, o seu programa toda terça, às 7 da noite, um programa inédito para você conferir conosco na City TV, canal 525 da Claro. Olha, nós temos, já falo sempre para vocês aqui no programa, a gente tem aqui toda terça e quinta, às 8 da manhã, o Paulo Silva com o Jornal das 8, tem o Dirceu Plenamente com as suas entrevistas, aliás, tem uma entrevista bacana programada com o prefeito Anderson Faria na inauguração do novo estúdio da City TV, tem o Zé Carlos Marajá com o seu programa de perguntas e respostas. Tem o Nil com o Renato Zeca, contando histórias de São José dos Campos. Muito bacana. Programação muito legal da City TV, que é uma boa opção para você acompanhar aqui no Vale do Paraíba, o canal 525 da Claro. E hoje, o nosso entrevistado é do basquete. Eu converso aqui com o técnico Cris Amed, campeão paulista em 2015 com o São José. Conversamos bastante aqui, já contamos uma boa história. E nós vamos abrir a segunda parte, antes de falar de basquete, de jogo e tal, dizer o seguinte: quando é que vai voltar para Fortaleza? Para o Mercadão de Fortaleza. Esperamos logo, né? Lá é um paraíso. O basquete Fortaleza continua no NBB? Continua. Então tá bom. Não, porque é o seguinte, né? Teve um ano... A gente acompanhou durante muito tempo com a Rádio Bandeirantes o basquete. Naquele tempo que não tinha YouTube, não tinha as transmissões diretas de todos os jogos por vídeo, né? Então o rádio predominava mais. E a gente transmitia pela Rádio Bandeirantes e acompanhamos. Nossa, eu viajei o Brasil inteiro com o basquete joseense, tantos lugares que nós fomos acompanhando o São José no basquete. E lá em Fortaleza, estávamos lá e tal, e daí fomos no mercado municipal. Estava eu, o Chaga Júnior, o Paulo de Paulo, os componentes da equipe. Vamos lá no mercado, vamos dar uma volta lá. Falei, vamos lá comprar castanha, porque eu já tinha ido lá, que é bom demais. Cheguei lá, rapaz, encontrei esse homem aqui, mas com só... Vai levar a banca inteira, né? Um pacotão de castanha. E ainda é tradição. Toda vez que você vai para lá. Como eu não tenho ido mais, vou deixar o meu pedido para você. Pode pedir que a gente castanha boa demais, né, Cris? E o preço bom, né? Preço ótimo, né? Excelente, né? Nem se compara com o resto do Brasil. Você já virou freguês do cara que o cara manda entregar no seu hotel agora? Já fiz um contato com ele lá, só peço, ele entrega no hotel, não preciso nem ir no Mercadão mais. Nem no Mercadão. Bom, esse negócio de conhecer também aí o Brasil todo por conta do basquete. Ô, Cris, vamos voltar ali para 2015, foi o ano que você pegou o time, tinha saído o Regis Marrelli, tinha ido embora, depois já tinha tido aquela mudança do Luiz Anon, do Edivar, ficou pouco tempo aí, você assumiu e houve um investimento muito menor, vários jogadores mais de peso saíram e vocês remontaram o time, né, com jogadores, alguns mais conhecidos, outros não, e fizeram um time que não entrou no campeonato, não falava de título, né? E, de repente, está lá vocês decidindo o título contra Mogi e no jogo decisivo ganhando no Hugo Ramos, lá em Mogi, um sábado à tarde, de maneira espetacular. Temos as imagens, né, Valtinho, colocando aí, pode ir colocando as imagens desse jogo aí, com o vídeo também, que foi sensacional em 2015. Como é que você montou esse time? Como é que Renato Carbonari e companhia... Na época era o Maurício, né? O Maurício Giannicelli, ele me chamou e a gente conversou, acertou, deu ficar como técnico. E aí a gente começou a ver os valores que tinha para poder trazer os jogadores, né? E com investimento menor também, a gente acabou optando em pegar mais atletas que já jogavam juntos, né? Então fomos no Paulistano, pegamos o Pedro, o Renato e o César, que jogavam no Paulistano e não tinham renovado lá, mas eram 3 jogadores que já se conheciam, teriam já um conjunto para poder somar a equipe. Virou capitão, né? Era o capitão do time? O César era o capitão da equipe. E aí o Cauê Verzola, né, que jogou a primeira passagem aqui e jogava com o Arthur Bernardes e o Bruno também lá em Caxias. Então nós fomos montando dessa forma, né, e trouxemos o Jamal, que era um jogador que a gente que eu fiz questão de começar até a equipe por ele, porque eu achava que um armador do nível dele poderia nos ajudar bastante, né? E realmente... O Jamal já estava no Brasil ou não? Ele tinha jogado em Macaé já uma temporada e voltado para os Estados Unidos, e aí quando a gente foi ver, estava no mercado de novo, sendo oferecido. Ele está até agora no Brasil, não está? Não, voltou para os Estados Unidos, jogou agora umas temporadas aqui, né? Final de carreira, né? Tá. E agora voltou para os Estados Unidos, está inclusive mexendo com high school lá, está num colégio lá bacana, trabalhando com basquete, às vezes a gente conversa. É um atleta bem querido aí por nós. A torcida adora ele. E aí, como é que deu tudo certo nesse time, na sua opinião? A química, né? A gente fala que quando um time
da Química. Vocês entraram o com um time patinho se dá feio no bem. campeonato? Falaram, São José com certeza, não, com não, certeza. não. Era uma equipe para disputar ali, né? Mas fomos ganhando corpo, fomos ao longo do campeonato aí adquirindo algumas vitórias que a gente não esperava. E até foi engraçado, porque quando a gente foi jogar a semifinal, a nossa semifinal, teoricamente, era uma semifinal mais pesada? Mais fraca, entre nós e Rio Claro, que era uma Rio equipe Claro, forte também, que tinha classificado em primeiro. E a outra semi era Mogi e Primeira? Paulistano. Era Mogi e Paulistano, que eram os favoritos. E Não. até encontrei com um técnico numa clínica, um técnico famoso hoje, e ele falou, a final já está sendo jogada entre Paulistano e Mogi, uma final antecipada. Eu falei, claro, acho que eles são os melhores times realmente e tal. E no fim a gente acabou aí passando para a final e surpreendendo a equipe de Mogi, né? Foi melhor de 3, vocês ganharam aqui, perderam o segundo, ganharam o terceiro? Foi isso, né? Ganhamos aqui na última bola. Última bola. E até tem também um vídeo aí famoso que rola da águia gritando e tudo, verdade. Que a gente matou aquela bola e depois perdemos o jogo 2. E aí ganhamos o jogo 3 de novo, quando o Mogi já tinha tudo preparado a festa Isso quer dizer, eu senti o seguinte, o Mogi olhou e falou, bom, perdemos lá, agora 2 jogos aqui tranquilos. E quando ganhou o segundo, então falou, agora é protocolar. Facilitou mais. Vamos fechar o terceiro jogo. E que jogo seu time fez naquela partida, não? Um jogo foi bem jogado, fizemos muito bem os combinados, né? Que a gente tinha planejado, e a equipe deles acabou ficando nervosa, né? Uma equipe mais experiente, uma equipe mais renomada, mas que era o Guerrinho, sentia o técnico pouco deles? o peso da bola. Não, era o Paco Garcia, um técnico espanhol. E eles tinham realmente jogadores de muito potencial que já ganhavam valores altos aí no nível do basquete. Fosse por salário, o título era deles. Era deles, facilmente. E vocês conseguiram dar o troco aí. Vocês estavam lembrando também, eu falei do título de 2020, que era o Sebastião Figueiredo. Você estava com ele? Estava com ele como assistente. O Campeonato Brasileiro, né, que teve o Figueiredo, o irmão dele, como craque do campeonato, né, que era o armador e tal. E depois vocês ganharam uma Copa Paulista também. Em 2022, né, o Seba, a gente foi campeão do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, e o irmão dele veio uma temporada depois. Veio depois. Veio um pouquinho depois. A gente foi campeão e depois a gente jogou a Copa São Paulo também, que seria uma segunda divisão do Paulista, adulto, né, e a gente jogou com os garotos, com o nosso time que era sub-20 ainda também, e acabamos sendo campeão. Daí eu assumi, o Seba voltou para a Argentina, eu assumi o time nas finais aí no Final Four, e a gente acabou sendo campeão também em São José, um jogo bem legal, com última bola também, bastante emoção, ganhamos da equipe de Araraquara. O basquete tem disso, né? Impressionante, né? O basquete só acaba quando termina, não tem jeito não. Eu confundi o Figueiredo com me foge não, você vai me ajudar, que era o capitão do time, que foi o melhor jogador do campeonato Pecos. lá, Pecos. Que depois abriu uma pizzaria, não sei se ainda tem em São José e tal, e que não ficou, e eu ouvi dizer que teve entreveiro com você, é verdade ou não? Do Pecos com você ou não? Não, imagina. Falar lá? Somos amigos até hoje, vou na pizzaria Porque depois ele saiu, não saiu? Ele ficou com você ou não, o Pecos? Não, ficou a outra temporada, jogou com a gente. E aí depois, na outra temporada, que ele já começou a querer parar com o basquete, mudou um pouco de vida aí para músico, empresariar. E hoje está com um sucesso aí nas suas músicas, na pizzaria aqui em São José. Ele está com a pizzaria lá na Anchieta, para aquele lado ali, né? E no Vale dos Pinheiros ali. O Cris, a gente falou de base, né? Que você tem essa experiência, tudo mais e tal aí. Quem são os principais formadores do Brasil de clubes hoje aí? Eu acho que eu colocaria a gente, apesar São José está no meio. A gente perde jogadores muito cedo, né? Para o Pinheiros, Paulistano, às vezes Corinthians, São Paulo, porque são equipes que realmente assim precisam da base, né? Você vê que hoje com o CBC, o Campeonato Brasileiro de Clubes, essas equipes apostam muito mais na base e tem um retorno financeiro para isso, do que na própria equipe adulta, né? Então você vê que essas equipes jogam, inclusive, o campeonato com equipes mais jovens, independente do campeonato. NBB, Paulista, Paulistano e Pinheiro sempre tem uma equipe jovem, porque eles querem mesmo o campeonato sub-19, sub-22, o investimento deles é para isso. Então acho que hoje são grandes formadores, Pinheiros, Paulistano, o próprio Corinthians, e nós estamos nessa... Flamengo não é de formar? O Flamengo ele tem jogadores bons,
Mas o campeonato carioca é um campeonato mais fraco. Né? São poucas equipes, jogam muito pouco lá. O estadual do lá Brasil é o paulista, né? O Brasil é o paulista, com certeza. Tem o mineiro, tem o carioca, mas não se compara, mais né? poucos jogos. Até que no NBB tem 8, 9, 10 clubes de São Paulo, né? Sim. Que tem um potencial maior. Metade dos clubes são praticamente de São Paulo, né? Do Flamengo, a gente fala de salário, né? Então, uma vez o Zanon me falou, Luiz Zanon, que foi técnico de vocês, foi técnico da seleção brasileira, feminina, Brasil feminina, né? E eu conversando com o Zanon um dia, a gente trocando ideia de salários e tal, acho que o Jefferson Williams tinha ido para o Flamengo, né? E daí ele falou assim, ô Carmo, é o seguinte, aqui o pessoal não ganha o que ganha lá no Flamengo. No Flamengo, o Jefferson ganha 100 pau por mês. Aí atrasa 3 meses o salário dele. Mas, aí ele recebe um mês, 100 mil. Ele pega e entrega para a mulher 80 e fala, guarda, vamos gastar 20, que 80 a gente já tem garantido. Não sei quando vem outro, daqui 3 meses vem mais 100. Agora aqui ele falou, o cara que ganha 5 mil não dá, pô. O cara ganha 5 mil, se atrasar 3 meses, tá morto, né? Não tem o que fazer. Não né? tem o que fazer. Ele falou, o Flamengo fazia isso, né? O Zanon me falou, né? O pessoal reclamava muito disso e tal, do coisa de salários lá do Flamengo. E aí entra o lado dos times de futebol. Por exemplo, a gente tem de vez em quando o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. O São Paulo parou agora. São Paulo foi campeão paulista, foi vice-campeão do NBB, né? Com investimento muito grande lá, tal, com o Cláudio Mortari, né? Falecido há pouco tempo, um gênio do nosso basquete. O Palmeiras parou faz muito tempo. O Palmeiras sempre teve uma história riquíssima no basquete. Foi o primeiro campeão paulista de basquete dos anos 30, foi o Palmeiras. E aí o Corinthians, esse tempo atrás, teve para parar, né? O Pinheiros que é clube, falou que ia parar também, não parou. Você acha que é bom, não seria fundamental, a presença dos clubes de torcida do futebol no basquete ajuda ou atrapalha? Eu acho que tem os dois lados, né, Carmo? Acho que ao mesmo tempo que pode ajudar, também às vezes atrapalha porque eles ficam muito preocupados com o futebol, né? Então, esse ano, por exemplo, o Corinthians não iria jogar, foi até falado isso publicamente, né? E acabaram voltando atrás, que seria uma judiação, porque o investimento do futebol de milhões não se compara com o investimento do basquete, né? Você pegar um joguinho de futebol do Corinthians lá, ele paga o basquete o ano todo. Então, esse investimento deles, eles precisam entender, né? E aí eles podem ajudar, né, com essa parte de pouco, mas muitas vezes eles estão muito preocupados com o futebol, né? Então, ao mesmo tempo que eles têm um nome e que pode trazer um patrocinador bom para o basquete, para as outras modalidades, mas eles também podem atrapalhar, como o Palmeiras, que não está preocupado com outras modalidades, é único exclusivamente o futebol, né? Então, acho que por isso que parou. Então, tem os dois lados aí. E a prefeitura, né, que a gente falou também, tem o lado do prefeito gostar, não gostar, o partido e tudo isso, né? Mas, graças a Deus, em São José, a gente vem aí, nos últimos anos, conseguindo manter bem o basquete e está sempre brigando aí. Eu conversei com alguns vereadores já faz alguns anos e falaram, vocês têm que fazer uma lei, eu acho que é legal, mas faz uma lei, coloca o seguinte, coloca uma lei. Tem um valor X que é destinado ao esporte competitivo do basquete, isso aqui é lei, virou lei, não tem outro, não tira, é lei, acabou. Falei com alguns vereadores aí, não foi para frente, acho que a minha ideia é meio maluca e tal, mas tinha que ter, sabe? Então, no mínimo 4 milhões, 5 milhões, sei lá, os valores para o ano todo, tem que ter. Isso aqui é destinado ao basquete, porque o basquete, a torcida adora, o futebol não pode, é proibido. Sim, né? Porque é profissional, né? Profissional. O basquete também é profissional, os caras que ganham um bom salário, mas está inserido nesse contexto de esporte olímpico, né? Então, São José poderia fazer isso aí para evitar o que a gente já viu muito por aí afora, né, Cris? Limeira, Rio Claro, Ribeirão Preto, Assis. Equipes boas, né? Bom, lembra do time do Larcel, lá de Lençóis Paulista, foi campeão paulista, um ano só, sumiu, né? Eu fui em Assis com o basquete São José em 2007, 2000, fomos para lá para Assis, lá cidadezinha pequena, tinha basquete lá, legal, né? Os caras o Júlio César está com o basquete lá, ele é técnico lá do basquete Assis. Estão jogando segunda divisão, mas estão tentando reformular lá para voltar, né? Uma equipe, uma cidade também que sempre abraçou muito o esporte e o basquete. Tem umas cidades do interior de São Paulo que elas adoram realmente, e de repente dá uma sumida aí. O Coque Ribeirão, o Coque era da escola, né? Era do colégio. Eles é que bancavam. Aí acabou. Acabou o time, acabou no patrocínio, colégio, né? Tirou, né? E aí, o que a gente falou de Franca aqui, eu lembro de Franca lá dos anos 70, era Clube dos Bagres, Emanuel Franca, Francana, ia mudando, ia colocando o nome, né? E até que hoje está estabilizado com o César, que
que acabou lá, ficando lá. E aí a gente vai e acompanha hoje aí, eu queria te ouvir, Cris, o basquete em termos nacionais, com a seleção brasileira lá, com o Alexander Petkovic. Petrovic. Ele é o quê? Ele é sérvio? Sérvio. Saiu veio para a seleção, saiu, voltou, conseguiu algum bom resultado aí. Eu também sou do tempo que o Brasil arrebentava em termos nacionais, né? Em termos de Olimpíada, em termos de campeonato mundial, e ficamos bem para trás aí, ao longo de tantos anos aí. É ideal ter um cara de fora para você. Era o Elinho junto com o Gustavinho e tal. Ele voltou. O que te parece daí? Só corrigindo, o Petrovic é croata. Croata. Né? A gente falou sérvio, a gente Certo, foi no tá. sérvio, mas é croata. O Léo O nosso assessor de ajudou imprensa aí. está aqui, já está com o Google na mão ali. Eu sou a favor do técnico brasileiro, sabe, Carmen? Eu acho que a gente tem técnicos muito bons aqui, muito estudiosos, técnicos que sempre procuram um intercâmbio na Espanha, na própria Croácia, Estados Unidos. Então, eu acho que os técnicos brasileiros hoje são muito credenciados para assumir a seleção brasileira. Tem muito dessa cultura do técnico estrangeiro, né? Tanto o basquete, como a gente viu até futebol, né? Mas a gente sabe que no Brasil nós temos muitos técnicos aí bons e que conhecem o jogador, conhecem o nosso estilo de jogo, né? Você pega o próprio futebol aí na Copa do Mundo, veio um técnico diferente que joga de uma forma que não é o tradicional do futebol brasileiro. E acho que o basquete é a mesma coisa. Quem está aqui, a gente está acompanhando diariamente os jogadores brasileiros, mesmo jogando fora do país, a gente conhece os jogadores e sabe que eles podem render e da maneira que eles jogam, né? O Regis Marrelli foi seu antecessor, ele foi técnico de uma seleção brasileira B, disputou um sul-americano, alguma coisa assim. Você estava com ele ou não? Não. Ele foi para lá, foi de assistente não lembro se era o Elinho, se era o Manhano. Manhano ainda. Ele foi uma vez com o Manhano, e aí ele foi de assistente e a turma só da seleção mesmo, daí a gente não vai junto, não. Rubem Manhano, argentino, né, que foi campeão mundial, olímpico com a Argentina, tudo e tal, e veio para o Brasil, mas naquela Olimpíada do Brasil, naquele jogo contra a Argentina, ficou devendo. O nosso karma. Ficou devendo, Argentina, né? Pô, justo na Olimpíada, em casa, né? Tinha falta aqui, podia mandar fazer falta, podia parar. Você está lembrado do jogo? Sim, Deus, sim. eu falei, que tá vendo, meu Deus do céu? Fez a bola de 3 pontos lá da Zona Morta. Meu Deus, perdemos o jogo e paramos aí. O Brasil voltou agora, está disputando as eliminatórias, aí ganhou de Colômbia, Chile e tal, não sei o quê, e vai para uma nova fase agora, né? Disputar, visando o Mundial, né? Mundial do ano passado, do ano que vem. Vai ser onde, sabe? Não lembrar, nos Estados Unidos, eu acho. Eu não lembro onde vai ser. Mas tem um potencial. A maioria dos jogadores também, tudo é igual no futebol, tudo de fora, né, Cris? Ou está aproveitando mais jogadores aqui? Hoje nós temos bastante jogadores do NBB, né? Você pega o Jorginho, o próprio Lucas, que estão sempre na seleção. Esses já foram e voltaram também, né? Foram para fora e voltaram. O Jorginho, sim. O Lucas sempre ficou no Brasil, E o Iago, que foi agora voltou. O próprio Didi, né? Que também jogou fora e voltou. Então, são jogadores... Nós temos aí hoje uma mescla de jogadores de fora e jogadores que já estão atuando no Brasil, porque o NBB vem crescendo muito, né? E está repatriando os jogadores aí para a disputa do NBB. Então, acho que isso também está crescendo o nosso basquete e ajudando também os nossos jogadores. Eu lembro do NBB, a primeira edição, São José estreou contra a Lajadense. Primeiro jogo eu lembro, estava lá. Lajadense, primeiro jogo da história do São José no NBB foi em janeiro de 2009 contra a Lajadense. Lajadense só jogou esse campeonato, nunca mais jogou campeonato. Desse time. Lá do Rio Grande do Sul. Sim. Lembro que até porque o pessoal de lá da rádio veio transmitir o jogo e eles estavam com um problema, fomos ajudar eles. Eu chamei o técnico aquelas coisas de parceiro, tá precisando de linha lá, roubamos, os caras transmitiram o jogo. Lá de Lajeado, lá do Rio Grande do Sul. E aí o NBB já teve menos time. Esse ano já está definido o número de times ou não? Já está definido, com 18 equipes. O ano passado foi mais, né? Foi 20. 20, última temporada. Essa temporada, 18 equipes. Entra gente nova aí no basquete? Não entra ninguém. Saiu o Vasco e Rio Claro. Rio Claro. Os times saem porque... Não houve rebaixamento, é porque não tem aquele negócio, o NBB também fiscaliza para ver aquelas coisas de... Isso... tem o acesso e o descenso, né? Mas tem? Tem. Inclusive o Vasco e Osasco que caíram para a segunda divisão.
e subiria os times da Liga Ouro, né? Que é a segunda divisão do Sim. campeonato. Só que esses times da Liga Ouro Não ofereceram condições, aquilo que a Liga pede, que a isso que eu Liga ia falar, pede. da garantia. O último garantia. campeão que foi Tatuí não quer jogar, não vai jogar, prefere abriu mão. ficar, E aí a Liga não autoriza o segundo Ah, colocado a tá. subir. Mantém então o que tá lá mantém em os que cima. estão lá em cima. E aí o Vasco realmente não vai jogar. O Rio Claro também desistiu, não conseguiu Nem no Paulista tá o verba, Rio Claro, né? Não está. O Rio Claro teve problemas lá também, eu me lembro de apostador, não sei o quê, de dirigentes que Tiveram entraram um lá. problema aqui sério lá de aposta, e o time ficou pessoas envolvidas. ficou manchado lá e tal. Não, E aí o próprio investidor lá também não quis mais colocar o dinheiro, junto com enquanto isso não fosse aí. resolvido esse problema lá. Essas questões. A gente tem, né, Limeira, que jogou o Paulista ano passado, voltou lá do ginásio Volucato, mas também parou, não está agora. É uma pena, mas esse rodízio que eu acho que acaba atrapalhando um pouco aí até a evolução, viu? Você tem Limeira esse ano, no outro ano não tem, daí tem de novo, né? Ficam os times que mantêm, mas fica esse rodízio aí que eu, particularmente, acho que não dá para projetar muito, não. Para o NBB, você já tem ideia, assim ou não? A cabeça está só no Paulista por enquanto, e depois, para o NBB, eu tenho que reforçar o time. Você já tem ideia para isso ou não? A gente está jogando agora o Paulista, vivendo esse momento, né, com uma situação diferente, com os jogadores jovens, como a gente falou, né, tentando lançar os jogadores. E até estava conversando com o Léo antes da entrevista, né? A gente tem esses jogadores adultos, 5 jogadores, e nós estamos vendo o que nós vamos precisar para o NBB, né? Então, assim, vamos trazer um jogador da posição 5. Não, mas o Isaac está fazendo um bom campeonato, não é um jogador 5 que nós precisamos, é um jogador 3, 4, né? Então, a gente está fazendo essa avaliação aí durante o Paulista, projetando para o NBB. Mas hoje nós estamos focados e pensando bastante no Campeonato Paulista aí, até para terminar o campeonato de uma forma legal, de uma forma boa, e para os jovens também, né, se destacarem e conseguirem aí uma vaga na equipe que vai disputar o NBB. Caminhando para o final da conversa aqui com o Cris Amédio, técnico do basquete Josense, você não estava no time, 2012, vice-campeão do NBB, né? O time de Jefferson, Murilo, do Fúvio, Dedé e tal. E pegou um Brasília que também, do Giovannone, do Alex e tal. Também é um time espetacular. Eram, olha, 2 timaços mesmo, né? Se aquele campeonato... O São Zé teve quem? Não lembro. O São Zé foi um jogo só. Era um jogo só que era transmitido pela TV Globo, um sábado de manhã. Como o ginásio Lineu de Moura não oferecia condição para uma final, né, e o mando era do São José, o jogo foi para Mogi, para o Hugo Ramos. Se fosse aí em São José, seria diferente? Eu acho que até a situação de um jogo só, né, Carlos? De um jogo só, Tanto que hoje as finais do NBB são em melhor de 5 jogos, né? Porque a gente fala muito, né? O jogo depende muito do dia, às vezes o jogador não está bem, as coisas não acontecem e você tem chance de recuperar, né? E naquele jogo, um jogo só, fora de casa praticamente, né? Para as duas equipes. Tinha a maioria da torcida, mas não é o ginásio que você está acostumado a jogar. E dá diferença, né? As no dimensões, ginásio, você vê exatamente. Assim, você sabe onde está e tal, aquela coisa. Com tudo, né? No seu ginásio está acostumado com tudo. Então, ali a gente acabou jogando fora de casa. E eu tenho bastante convicção, certeza que se a gente fizesse depois de eliminar o Flamengo daquele jeito que eliminou, o time estava numa moral, né? Uma moral muito grande. É uma pena maior que de Brasília. De Brasília, ainda, né? Porque Brasília já tinha sido campeão, tem um time espetacular também. Sim. Mas, não fosse aqui, puxa vida, mas entrou para a história, né? Desse vice-campeonato de 2012, né? Do NBB. E hoje é difícil chegar de novo, hein, Cris? Chegar numa final aí. O investimento hoje é muito alto, né? E a gente sabe que é difícil. Mas, né, nós estamos aí trabalhando para fazer o melhor possível para a cidade. Isso a gente vai acompanhando. Cris Amédio, estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, agradável demais, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui aos estúdios, já onde nós estamos nos despedindo desses estúdios que nos receberam aqui durante um ano da CIT TV. Vamos para a nossa nova casa a partir da semana que vem, maravilhoso, lá no Centro Tecnológico. E o Cris Amédio esteve conosco aqui, conhecedor profundo do basquete, um homem identificado com o basquete joseense, categoria de base, no principal, dirigindo o time aí, campeão, sabe das coisas, tem o conhecimento e veio aqui para conversar um pouco conosco hoje. Obrigado, viu, Cris? Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, um prazer estar com a CIT TV, estar com o Carmo aqui. A hora que
você chamar, nós estamos de volta aí para essa bate-papo que nós tivemos hoje, muito prazeroso. Eu que agradeço. Obrigado. Cris Amendi, técnico do basquete joseense, foi o nosso entrevistado do City Esporte aqui na City TV desta terça-feira. Gente, boa semana para todo mundo, continue conosco. Semana que vem a gente volta, tá bom? Um abraço.